reestruturar, estruturar a prefeitura como um todo, não é só o teu departamento, e por parte. Eu acho que a gente não precisa tudo de uma vez, então eu sou a favor dos três, já deixando até para você aqui, se os colegas concordarem depois, cada um tem sua opinião, né? Mas dos três do CRAS eu acho importante esse trabalho nos bairros, eu acho importante estar junto, ter uma chefia, aonde tem um bloco de funcionários trabalhando, um grupo de funcionários trabalhando, e aonde tem um local para tomar conta, eu vejo importante uma pessoa ser encarregada por aquilo, sim. Tá? Mas um excesso, eu fico muito preocupado porque você está dando um aumento diferenciado, você não está dando a liberdade de outras pessoas prestarem concurso, então eu fico preocupado. Então eu até deixo aqui já a minha justificativa para você e para os colegas, que se a gente puder destrinchar esse aqui, eu sou a favor dos três, mas dos outros eu não sou. Acho que é um posicionamento, né? Mas eu quero só ressaltar que, como eu disse, nós estamos tentando fazer um trabalho bem também paulatino, né? Então eu tenho um estudo que nessas metas e prioridades a gente encaminhou ao MDS não só essa contratação agora imediata, mas também nós não vamos parar por aqui, né? Nós vamos pedir mais coisas em 2014, 2015, porque rege dentro de toda a nossa política que nós tenhamos até um advogado para trabalhar junto com a gente no CREAS, porque nós trabalhamos com situações muito complicadas lá. Hoje a gente pede para a assessoria jurídica estar acompanhando, mas é muito complicado porque nós temos casos de violência gravíssimos lá, né? E nós não estamos pedindo nesse momento porque a gente fez um acordo, um plano de providências junto aos governos, né? Nos comprometendo devagarzinho a gente montando essa estrutura. Quando a gente fala dessa estrutura que você disse que você concorda, mas que você tem algumas ressalvas contra o assistente financeiro, e quando você fala também da pessoa que vai gerir o CAD único hoje ele é a mola propulsora da assistência social. Tudo que sai de lá de dentro. A gente precisa de uma pessoa de grandes conhecimentos. Hoje a gente tem uma pessoa que começou com esse CAD único desde quando ele era Bolsa Escola. Então, que acho que foi em 2001, alguma coisa assim. Então, uma pessoa que detém... Hoje nós somos polo da região, todo mundo que tem problema com o CAD único vem e tira suas dúvidas conosco, né? Então, nós somos convidados todas as vezes para Brasília. Nós tivemos um documento nosso que foi copiado, né, com nossa permissão, por Brasília, de tão eficiente que estava. Então, eu acho que assim, é só a gente fazer jus, né, a uma pessoa que tem já, porque, na verdade, se você viu o impacto financeiro aí, não é nem uma grande, né, questão, mas é uma questão mesmo da gente estar organizando conforme fala a política. Só isso, João. Juliana, se a gente for discutir por pessoas, eu não quero entrar nesse mérito. Até nem foi bom. É por pessoas, não. É por competência. Não, mas você foi até bom que você não citou nome, que é bom que a gente não saiba quem que é os nomes das pessoas, mas é o que eu falei. Eu acho que a desestruturação da prefeitura está grande, não é só no teu departamento. Então eu acho que a gente tem que ir devagar e tentar melhorando para todo mundo. E a gente vê hoje que está faltando servidores em alguns pontos, e eu vejo que hoje o concurso seria a melhor maneira para que a gente dê igualdade e liberdade para que os outros também possam participar. Então, por isso que eu me posicionei desse jeito, porque eu li o projeto que você assinou, né, da montagem do CRAS, e lá esse projeto exige mesmo um encarregado. Então, aí não tem como eu discutir, não tem como eu pedir para você que não coloque esse. Mas, então, esse eu entendo que você tem que colocar. Mas os outros, no meu entendimento, é o meu posicionamento, você deixou bem, você falou posicionamento, ele está correta, é o meu posicionamento que com esses daí eu acho que a gente poderia repensar um pouquinho e amanhã ou depois até ter um concurso para que toda a cidade tenha condições de estar prestando, estar estudando e estar participando também, tá? Tá, eu concordo com você, muito obrigado. Novamente com o seu posicionamento, mas um concurso público para coordenadora de CAD único não é o que a diretriz nacional de planos indica, porque ele diz que tem que ser um profissional qualificado de carreira para exercer essa função. Tá? Eu gostaria. Vereadora Lenice.
Eliana, quando você fala que o CRAS ele vai atender 5.000 famílias, essas 5.000 famílias estão inscritas no Bolsa Família? No CAD único? Não necessariamente. Nós temos 5.000 no município todo. Nós temos que pegar, porque não são todas as pessoas que estão dentro do CAD único que necessariamente precisam da assistência social. A assistência fala que ela está aberta a quem dela precisar. Então, de repente, nós temos uma pessoa lá no território que não é perfil de CAD único, mas precisa dos nossos atendimentos. É questão de referenciamento. Dentro do território, eu tenho 5.000 pessoas. Vamos supor, dentro daquele território, que não vai ser um território pequeno, né? Vai ser Recanto, Durval, toda a redondeza ali, acho que dá mais ou menos, que a gente fez, nós fizemos um levantamento, dá uns 10.000 domicílios, né? Ali nós temos mais ou menos 5.000 famílias de um perfil da assistência social que nós vamos atender. Mas, necessariamente, naquele espaço que estão no CAD único, eu tenho os dados aqui, são cerca de 1.500 pessoas, famílias, né? Pessoas não, famílias. O que eu gostaria de mostrar um pouco a visão do que vai ser esse trabalho. 5.000 famílias corresponde hoje nada mais, nada menos que 15.000 pessoas. Sim. Então, é um atendimento que essa unidade vai trazer para 15.000 pessoas. Tá? E 15.000 pessoas que vai sair do assistencialismo para ganhar o direito de ser incluídos no mercado de trabalho, ter as políticas públicas que é de obrigação, que a Constituição garante, e que vai ser assegurada a essas 15.000 pessoas. Então, eu acho que nós devemos colocar aqui, com grande relevância, o trabalho que vai ser prestado para a comunidade. Eu acho que os vereadores, nós não podemos nos ater unicamente numa questão de questões orçamentárias, questões de funcionalismo público, se a grade vai ficar mais ou menos. Eu acho que a isso está dado o direito dos diretores e o prefeito ver se é necessário ou não. Agora, a minha posição como vereadora, eu preciso defender que os serviços aumentem cada vez mais. É isso que eu tenho que defender aqui. Eu preciso que a nossa comunidade seja atendida. E para que ela seja atendida, que exista a coerência do Poder Executivo, como você muito bem colocou, você precisaria de muito mais cargos dentro do que o Ministério pede para que se instalasse o CRAS. Você não está pedindo a totalidade do que o Ministério pede. Você já negociou com o Ministério para que essa instalação desse serviço que a nossa população tem direito seja instalada gradativamente, para que não cause nenhuma irresponsabilidade de entendimento fiscal de Tribunal de Contas para o nosso município, para que ele continue tendo suas contas equilibradas. Só que tendo as contas equilibradas, mas a nossa população precisa ser atendida. Eu acho que essa coerência você veio mostrar aqui tecnicamente. Então, eu acho que é isso que é importante, pelo menos para mim, poder dar o meu voto tranquilo e consciente. Eu sei que quando você traz à Casa de Leis essa necessidade desses cargos, com certeza o Executivo já passou pela questão orçamentária do município, senão não teria vindo para casa. E com certeza você explicou muito bem que você não está pedindo todos os cargos, que você vai instalar o CRAS, vai oferecer para a nossa cidade um serviço para 15.000 pessoas, fora do assistencialismo, que esse é o grande ganho da assistência social hoje. E nós temos que alcançar e avançar nessa política pública, que hoje, graças a Deus, saiu de dar cesta básica, saiu de ficar dando as coisas na porta da assistência, mas que está dando à população o direito da inclusão, às questões sociais, ao trabalho. É isso que vocês vão fazer e proporcionar. Então, é de grande valia esse CRAS, e esse trabalho, e essa equipe que você precisa. Eu tenho convicção e certeza que nada que você propôs dentro da questão orçamentária, ou mesmo da questão de estrutura de servidor municipal,
venha de tal forma a comprometer o bom andamento da prefeitura e, principalmente, o bom andamento financeiro que a prefeitura sempre exerceu muito bem. Por isso, nossas contas até hoje foram todas aprovadas. E eu tenho certeza que essa seriedade, seja quem for o prefeito, ela há de continuar. Porque é para isso que nós estamos aqui, para fiscalizar que o nosso município tenha suas contas pagas, mas o serviço que a nossa população tem direito seja assistida. Obrigada, Helenice. É isso mesmo, né? Eliana, eu só queria completar que em nenhum momento eu falei que eu era contra o CRAS. Ao contrário, eu falei que defenderia os cargos do CRAS, porque eu sei da importância por trabalhar nos bairros. Tá? E então deixar isso bem claro para que as pessoas não consigam ser confundidas com o que as pessoas falam. Então, deixar isso bem claro e que eu nunca fui em nenhum momento contra a montagem dos CRAS. Eu também falei isso daí, da importância dos CRAS, com outras palavras, mas você entendeu o que eu falei. Tá? E prefiro que os cargos, que a maioria dos cargos que a gente puder, seja por concurso, pensando na população. Só um momento, senhor presidente. Presidente. Sim, senhor presidente. Eu gostaria que, quando eu colocasse o meu ponto de vista, que nenhum vereador entendesse que é para atacar a posição dele ou não. Eu defendo o meu ponto de vista e gostaria de ser respeitada com o meu ponto de vista. Eu não estou aqui para apagar a luz de nenhum vereador. E só espero que a casa tenha a mesma postura comigo, como eu estive e terei até o último dia do meu mandato. Eu acendo a minha proposta. Cada um defenda a sua. Em momento nenhum, gostaria de deixar a todos os vereadores que, quando eu for contrária a qualquer posição de vereador, não é pessoal, é uma proposta minha, uma bandeira que eu defendo e por isso eu vim aqui. Eu não gostaria desse revídeo. Eu não estou aqui para apagar a luz de ninguém. Só gostaria que respeitasse a minha opinião, como eu respeito a de todos. Será providenciado, mas eu acho que o vereador não atacou a senhora, ele simplesmente falou que ele era a favor do CRAS também. Senhor Vereador presidente, dona Eliana, boa noite. É um prazer, não conheço a senhora pessoalmente. Eu tenho algumas perguntas, até pela minha opinião própria. Não questão política, não questão de apagar a luz de nenhum vereador também. Há quanto tempo a senhora é diretora desse setor? Eu fiquei na última gestão do Nelson, né, e agora do Vanderlei. 5 anos. 5 anos, tá. Isso. Nesses últimos 5 anos, a senhora tem um planejamento desses chefes de setores? A senhora disse agora, declarou para a gente, que algumas pessoas fazem esses trabalhos, mas que não são função. Isso. Para que não dê esse impacto de todas essas chefias de uma vez, quando as pessoas analisam bem, dá duplo entendimento. O ser humano é muito maldoso muitas vezes, acaba observando, olhando, sempre vê do lado negativo, não do fator positivo. O porquê não foi colocado gradativamente esse chefe de setores na gestão passada e por que agora está sendo colocado de uma vez única? Existe uma lei cobrando isso, existe uma necessidade disso. Porque poderia ter feito um planejamento. Eu não vou ensinar a senhora a trabalhar, mas é uma visão minha, gostaria que as pessoas respeitassem a minha visão, mas que podemos fazer de forma inteligente. No Recanto Jaguari, é uma necessidade estruturar o Recanto Jaguari, fazer todo o levantamento. Então eu queria saber com a senhora por que essa quantidade de cargas de uma vez só está sendo passada e não gradativamente, até para não assustar também. Por gentileza. Tá. Da outra gestão, a gente tentou até passar algumas questões, né? Porque nós começamos com esse trabalho gradativo. Quando eu assumi a gestão, nós não tínhamos o CREAS, né? A gente tinha um programa que chamava Sentinela, que não podia mais existir, já tinha que ser o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, nós já começamos, daquela época, né, a trazer alguns profissionais novos para o departamento, né? Então, fomos fazendo isso mesmo gradativamente.
Agora, a questão dos cargos, a gente tentou algumas vezes, nós não conseguimos, que era uma época também que estava bem fechado essa questão de você ter uma estrutura de cargo. Quando veio a questão da política de assistência social mesmo, exigindo que nós tivéssemos um CNPJ próprio, né, que foi o ano passado isso, que veio as normativas lá do governo federal, aí vieram essas exigências também, esse pacto de providência, né, onde nós tivemos que assinar, né, ou você assina, né, ou você acaba ficando sem os recursos estaduais e federais. Aí veio essa obrigatoriedade de imediato a gente criar essa estrutura da assistência social. Então foi realmente pensado, como nós também temos já um planejamento dos 4 anos de governo agora, né, desse mandato, a gente tem já esse plano de governo pensando em todas as ações que nós vamos fazer até o final do mandato. Tá. Essas pessoas que estão assumindo o cargo de chefia, quais são os critérios para que possa escolher essas pessoas, se essas pessoas têm a qualificação adequada, e qual a quantidade desses chefes que vão estar subordinados a eles, o número de pessoas, que pode ser um chefe e ter uma pessoa só, ou pode ser um chefe e ter 30 pessoas. Eu queria saber esses detalhes, por gentileza. Do CRAS, a gente vai ter em torno de umas 8 pessoas, porque nós não temos muito funcionário, né? A gente tem as assistentes sociais, o auxiliar administrativo, o servente, né? A pessoa de limpeza, isso que funciona dentro de um CRAS. As oficineiras que a gente tem lá dentro também, então essa pessoa... A coordenação, na verdade, esse chefe, né? Quando a gente pediu nessa questão de coordenador, e não chefe, né? Mas aí tem uma nomenclatura própria municipal. O coordenador, o papel dele é coordenar o território. Então, a função dele não é chefiar pessoas. Ele tem que estar coordenando aquele território aonde as pessoas estão inseridas. Então, qual que é o trabalho? Ele conhecer todo o território, quais são as entidades que estão disponíveis, quais são os outros serviços que existem, que a gente fala, para fazer a referência e depois ter a contrarreferência. Então, ali naquele território existe quantos PSF, essa pessoa tem que ter o conhecimento, tem que ter um bom veículo com esses outros equipamentos para estar encaminhando essa pessoa e depois contrarreferenciando, sabendo se aquela pessoa foi, acompanhando se aquela pessoa chegou até aquele trabalho. Então, não é uma questão de gerir pessoas apenas. Lógico, esse coordenador ele vai ficar responsável pelo território dele, né, e pela organização do trabalho dentro do setor dele. Mas a função dele é o território. Ele vai estar observando e vai estar gerenciando aquele território que está ali posto para ele. Tá, mas então esse chefe, quando se fala chefe, ele existe um chefiar o território, coordenar o território, mas pessoas subordinadas a ele. Eu queria saber, por exemplo, o chefe de referência social do Recanto de Jaguari, quantas pessoas vão estar subordinadas a essa pessoa responsável? 8 pessoas. 8 pessoas. Nova República. Mesma coisa. 8 pessoas. A equipe é sempre a mesma. Sempre 8 pessoas. É. Então ele vai ser a pessoa. Isso. E como é escolhida essa pessoa? Se existe uma qualificação, como que é feita essa escolha desse chefe de setor ou coordenador de setor, por gentileza? Olha, essa chefia, né, geralmente, eu vou te dizer que tem que ser a laço, viu? Porque ninguém quer, né, ser esse coordenador. Mas geralmente a gente vê pela aptidão da pessoa, né? Se a pessoa ela tem bons relacionamentos com o território, tem que ser uma pessoa que conheça bem a área que ela está trabalhando. Então tem alguns requisitos, não são requisitos que você disse assim, não são coisas palpáveis, né? Mas são sim de você mesmo, enquanto gestora do município, entender que aquela pessoa está qualificada dentro da política de assistência social para estar coordenando aquele local. E digo para você, é complicado. É complicado porque nós já tivemos algumas coordenadoras de CRAS, né? E elas não se adaptam muito, porque a responsabilidade é muito grande do território. Você ter um território todo nas suas costas é uma coisa bem complicada, né?
Existe algum censo que estipula o número de pessoas da parte social por habitantes em residência ou não? Algum censo, alguma estatística? 500 famílias, 500 casas, um supervisor, 2.000 casas, existe algum censo de estatística? Nós temos a NOB-RH, né, que fala para 5.000 famílias referenciadas, nós temos que ter essa equipe de 8 pessoas que nós estamos falando. Né? Então, esse é um referenciamento. Tá. Né? E nós temos então, no caso, essas 5.000 famílias a nível de São João todo. Nós temos, não, tem que ser por território. Então, nós estamos referenciando no CRAS, que já tem, né, o CRAS Nova República. Agora, a gente vai referenciar essas famílias aqui no Recanto, Durval, Novo Horizonte, aquela região ali próxima, né? A gente referencia lá. E nós temos um mecanismo muito bom, que é o CAD único, né? Então, essas pessoas são cadastradas, né, nesse CAD único, e dentro desse CAD único, essas pessoas elas têm que ter a obrigatoriedade de ser acompanhada por nós. Então, hoje a gente tem, na região do Recanto, nós estamos com 1.800 famílias cadastradas. E nós temos uma assistente social, ela não dá conta de acompanhar, né, essas 1.800 famílias. É humanamente impossível, né, porque nós temos uma questão de capacidade também. Né? Então, a gente entende que para fazer um acompanhamento, a gente chama de monitoramento e acompanhamento. Quando a gente fala de acompanhamento, quer dizer que você vai acompanhar aquela família, não é aquele membro, é a problemática da família como um todo. Uma estrutural, né? Estrutural como um todo. Por quê? É a nossa proteção social básica. Se eu consigo fazer um trabalho de prevenção bom, eu diminuo o meu atendimento lá no CREAS. Né? Então, eu diminuo a questão da drogadição, eu diminuo a questão dos moradores de rua. Um trabalho preventivo que vai refletir de forma positiva. Isso. Então, só para concluir só, então essa proposta está sendo feita nessa gestão. Na gestão passada a senhora não conseguiu, então, esse número. Consegui. Então, quer dizer que, para mim entender, que faltou mais, então, empenho da gestão passada na parte social, da promoção social. Não, nem tanto. Eu acho que nós trabalhamos, quando a gente gere, nós somos gestores, né? A gente tem que trabalhar com prioridade. Então, cada momento nós temos uma prioridade. Né? Naquele momento também, a nossa prioridade, a minha prioridade enquanto gestora da assistência social, era estar estruturando o CREAS, visto a demanda de questões de casos de abuso sexual que a gente tinha no município, a questão de violência que a gente tinha no município. Nós tínhamos uma coisa muito preeminente, que era fazer essa estruturação do CREAS. Né? Hoje nós temos outras demandas. Né? As demandas mudam, né? Muito. Mas a senhora não acha que era necessário também fazer a estruturação de forma completa, né? Homogênea, né? De todos os segmentos, deve ter sido feito. Isso. Tinha grandes problemas também desses indigentes em praças e vias públicas, até o segmento que eu pertencia. Várias vezes era solicitada a promoção social que acompanhasse, mas não havia fiscais, assistentes sociais. Não temos. Não haveriam veículos próprios para isso. Então, nós temos duas questões. A assistência social, ela tem que trabalhar muito junto, muito afinada com a saúde, né? Porque nós temos as nossas limitações e tem algumas questões que são de saúde. Então, quando nós pegamos um morador de rua, por exemplo, que tem algum problema com álcool e droga, ele não é um problema só social. Né? Ele também tem um problema de saúde. Então, hoje nós estamos trabalhando isso já na gestão passada, a gente fez um projeto, a gente trabalha junto, mas também tem que ter, de acordo com a política, né, de direitos humanos, tem que ter a anuência da pessoa. Muitas vezes, antes da gente ter a anuência desse cidadão para ir para um tratamento, nós temos que fazer um trabalho muito árduo, que demora 1 ano, 2 anos, até o convencimento dessa pessoa buscar o tratamento. Né? É muito difícil o trabalho de vocês, eu compreendo, mas concordo que precisa de mais funcionários, a máquina da prefeitura não pode parar. Ela tem que prestar um bom serviço com qualidade. O município, as 90 mil habitantes não podem ficar apenas a pesos de alguns setores políticos, algumas situações políticas ou algumas prioridades. A máquina da prefeitura ela tem que ter como um todo funcionar. Saúde, educação, promoção social. Eu agradeço a atenção da senhora pela resposta. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Doutor Demir.
Boa noite, Eliane. Boa noite. Eu queria te fazer 2 perguntas, mas antes eu vou fazer uma crítica. Tá? A minha grande preocupação, eu estava lendo aqui sobre o SUAS, e a minha preocupação é que seja um grande SUS. A minha também. Porque o que é o SUAS? É um Sistema Único de Assistência Social. Tá? E o que o SUAS prega? Que tem que haver uma cooperação entre União, Estado e município. Isso. Mas joga em cima do município a responsabilidade de criar, por exemplo, o CRAS. Colocando que tem que ter uma equipe mínima, com 4 profissionais de nível superior, 4 técnicos, um coordenador. Né? Então, tudo, de novo, cai em cima do município. E qual é o repasse que o município recebe? Como sempre, o que acontece no SUS? O SUS é um sistema único, descentralizado de saúde. E o município paga muito caro por isso. E as santas casas estão quebradas porque esse sistema não funciona. O SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, tem um molde muito parecido com o SUS. Então a minha preocupação é até que ponto o município vai aguentar toda essa carga de criação de empregos aqui, que nós precisamos realmente para ter o CRAS mínimo, tá? E qual é o repasse? O que o município recebe em troca disso? Concordo com a Helenice, nós temos que dar uma assistência social digna para a população, mas até que ponto o município não precisa da ajuda do Estado e da União e que não recebe? Essa é a minha crítica, tá? Não a você. E a pergunta que eu queria te fazer, o CRAS do Nova República, ele dispõe dessa equipe mínima? Dispõe. Hoje dispõe. A gente conseguiu na administração passada, tanto o CRAS como o CREAS, né? Ainda não estamos com a equipe mínima do CREAS, porque falta o advogado, né? Mas ele dispõe. A gente devagarzinho, a gente já foi conquistando, né, algumas coisas, né? Agora, a questão do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, se a gente for fazer um levantamento da história da assistência social, mesmo sabendo que pode ser que ele venha onerar os municípios, né, foi um grande avanço, porque nós temos hoje todos os municípios com a mesma política, e nós temos um diferencial do SUS. O cadastro único do SUAS funciona. Então, esse é um diferencial muito grande. Então, nós trabalhamos em cima de metas do CAD único e que o SUS, infelizmente, não conseguiu ainda, né, trazer esse cadastro como eles tinham a intenção de trazer. Né? Vereador Tite. Uma das perguntas era referente com a preocupação do Ademir. Você... O e-mail está aberto. Brincando. Que é isso? Uma das preocupações minha é a que o Ademir colocou. A pergunta com a criação do CRAS do Recanto de Jaguari, aumenta a verba que a Prefeitura vai receber do Estado e da União? Aumenta o repasse. Cada CRAS ele tem uma contrapartida, como ele falou, né? Então, nós temos um recurso que vem para o CRAS. Então, você montando outro CRAS, você recebe o recurso também cofinanciado do governo federal. Em caso de não abertura do CRAS? A gente perde o dinheiro dos dois. Nenhum, nem outro. Muito obrigado. Mais algum vereador? Eliana, eu queria fazer uma pergunta fora os projetos que tem aqui. Pois não. É sobre os agentes que estão... sobre os andarilhos que estão em São João. Uhum. É um caos na feira todo domingo. Os compradores param com o carro, né, os usuários da feira, quando chegam eles são atuados pedindo dinheiro. A maioria dos andarilhos não são de São João da Boa Vista. Não são. Não tem jeito de mandar eles para a cidade deles? A gente está fazendo esse trabalho. Nós estamos com um grande problema na região, é que muitos albergues eles fecharam por conta mesmo da política de assistência social que exige que os albergues tenham os profissionais, tenham assistente social e tudo mais, né? Então, eles deixaram de receber os recursos estaduais e federais. Com isso, eles fecharam. Aqui, a política, né, na gestão passada, nós optamos pelo município continuar subvenciando o albergue para não acontecer isso. Então, o que a gente percebe? Que os municípios da região mandam principalmente de final de semana para cá.
E a gente já tem até meio que uma equipe que fica lá na rodoviária fazendo a ronda, já coloca eles no ônibus e mandam embora novamente, né? Mas eles são muito rápidos, né? A gente manda, eles voltam, a gente manda, eles voltam. Eu fiquei sabendo que a própria cidade, a própria promoção social da cidade estão mandando para São João. Então, se a gente ficar aceitando, daqui a pouco já não anda mais, né? Isso tem no velório, tem no cemitério, tem lá na igreja, no Perpétuo Socorro, tem bastante na praça. E a feira de domingo está insuportável esse caso. A gente até conversou com a polícia, né? Porque nós não temos essa força de lei, né? De pegar as pessoas e tirar da praça. A gente faz uma abordagem. A gente chega, a gente oferece, pergunta de onde é, a gente levanta os dados, a gente encaminha o RG deles, isso a polícia faz para ver se eles têm alguma passagem na polícia ou não, né? Então a gente tem todo um trabalho de abordagem, que hoje quem faz é um menino, um auxiliar administrativo e uma estagiária de serviço social. O senhor Antônio, que usou hoje a tribuna, nem o banheiro da praça da Catedral ali não pode ser usado. Os andarilhos estão dentro. Ele foi ameaçado com um canivete esses dias lá. O cara colocou o canivete no pescoço dele. E a promoção, que é responsável pelo banheiro ali também ou não? Não. Nessa parte do andarilho não. Não, ainda bem. Eu queria saber para a gente ter providência a gente tomar, entendeu? Tá. Mais algum vereador? Não, então eu queria agradecer, Eliana, pela explicação, pelo esclarecimento aos vereadores aí, e queria agradecer a presença da senhora aqui. Obrigada. E quando precisar, a casa está aberta para... E eu coloco também o departamento à disposição de todos vocês, né? Se quiserem saber mais coisas, né, do nosso orçamento, ficam à vontade. Se quiserem também ver as entidades lá que a gente tem fazendo esse trabalho, né, tá acompanhando, a gente tem garantido que as entidades também tenham um bom serviço ao nosso cidadão, ficam à vontade, é só comparecerem lá. E quando chega um projeto criando cargo para os funcionários que estão trabalhando, a gente fica preocupado da vaga deles. Certo. Fiquem aberto, né, se não vai fazer falta do mesmo jeito. E do outro lado, a gente acha que é um cargo político, entendeu? Que é político, promessa de campanha. Então a gente fica preocupado com isso. Com a presença da senhora aqui, vem esclarecer qual é o fundamento do CRA da gente. Tá? Eu queria agradecer a presença da senhora. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria convidar os agentes da saúde municipal que viesse fazer o uso. A Patrícia, né? Pode vir as duas, pode entrar as duas. Você quer sentar aqui? A Patrícia e a Thaisa passaram as informações para os vereadores sobre o que está na realidade acontecendo com elas. Senhores presidentes, senhores vereadores e membros da mesa da diretora, demais presentes e público que nos acompanha pela TV Câmara. Meu nome é Patrícia, eu sou agente comunitário do PSF do DR, Alex Aquim. Ninguém melhor que nós conhecemos a população e as suas queixas com relação à saúde. Rapidamente, aproveito para dizer que, como cidadã, eu espero que vocês, na condições de representante, olhem com atenção pela CPI da saúde, que tanto tem falado aqui nessa casa, e principalmente em nossa cidade. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre o tema da criação dos 72 cargos para agente comunitário de saúde, do projeto de lei número 83/13. Peço atenção especial para uma lei, uma emenda constitucional. Eu não sei se todos sabem, a emenda constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006. A gente está um pouco nervosa, viu, gente? Tá bom? Então, tá? A gente deixou essa emenda, tá com 2 vereadores, a gente gostaria de fazer cópia e passar para todos, tá bom? Então, durante esses dias, procuramos alguns vereadores. Agradecemos todas, sinceramente, aos que nos atenderam e nos ouviram. Não citarei nome, mas quem fez sabe o que fez, né? E que não deixou de fazer. Nós, a gente, sempre estivemos e estaremos abertos a diálogos, ainda que, infelizmente, nosso trabalho possa passar despercebido para algumas pessoas. De fato, somos as formiguinhas do PSF.
Mas lembre-se, somos a família PSF. Não existe PSF sem agente comunitária. Não existe PSF sem médico. Não estamos aqui baseadas em lei, emendas e promessas. Estamos aqui apenas pedindo a compreensão e o bom senso de vocês. Lembre-se, nosso emprego e o emprego das agentes que moram fora da área depende diretamente da decisão de vocês. Pedimos para que os senhores vereadores, se conseguirem oficializar uma reunião com o prefeito e as agentes comunitárias de saúde. Então, antes de acabar, a gente gostaria de saber, né? A gente está em dúvida do que vai acontecer com nós, né? Apesar que são muitos anos nas casas da família, das famílias que a gente visita, né? A gente gosta do que a gente faz, por isso que a gente está aqui. A gente veio pedir encarecidamente por vocês olhar por nós, agente comunitária de saúde, tá? Que não é só mais um emprego, tá? Então, muito obrigado pelo espaço que vocês deram. Tenham um bom trabalho e uma boa noite. Fiquem com Deus. Eu queria que o senhor esperasse aqui. Alguns vereadores fazer alguma pergunta. Tá? Vamos nessa tranquila. Primeiro vereador Tite. Boa noite. Eu não fui procurado por nenhuma pessoa, senão teria atendido com o maior prazer. Estive outro dia no PSF lá do Jardim da Vila Valentim e uma senhora lá falou comigo. Eu expliquei a ela que a Câmara Municipal tem feito o possível dentro das suas limitações, da sua obrigação, para atender a solicitação de vocês desde o começo. Aqui o doutor Ademir, que é a pessoa que está mais ligada, está ligado diretamente a vocês, porque ele faz parte desse programa, ele tem trazido para a gente essa preocupação. O Claudinei Damalho, outro dia, colocou isso, e nós estamos trabalhando no sentido que seja preservado o emprego de vocês. Tanto é que na sessão há 21 dias atrás, estava aqui para votar o projeto, nós não votamos, foi por unanimidade, todos os vereadores votaram pela sobrestamento para que possa discutir. Porque é um assunto, acabei de falar para o Rui, que eu nem estou falando muito, porque nessas alturas do campeonato eu não estou entendendo muito. Eu acho que essa reunião que você disse de fazer com o prefeito, tem que fazer. E eu gostaria de estar presente. Para mim, porque cada hora tem uma conversa, um posicionamento. Não só do prefeito, mas em todo sentido. É a lei X, é a lei assado, vai criar o cargo, vai poder fazer concurso, e nós, aqui vereadores, estamos aqui com o abacaxi na mão, tentando resolver da melhor maneira para beneficiar, porque eu acho justo. Eu trabalho muito nos alguns bairros das cidades e eu conheço o trabalho do pessoal do Recanto Jaguari, por exemplo, que é um trabalho que eu iniciou lá. Então eu conheço o trabalho e sei do que o pessoal faz, dessa convivência com a família. É importante, não pode se trocar de uma hora para outra. Outra coisa, o concurso público, vocês vão entrar em desvantagem, porque se for fazer um concurso público. Agora, existe a parte legal, que muitas vezes não depende da Câmara Municipal, depende de uma série de coisas, inclusive do Tribunal de Contas, que tem pressionado o Poder Executivo. E tenho certeza também que o Poder Executivo, ele trabalha na linha de tentar resolver para manter vocês. Porque para o Poder Executivo, isso também é interessante, porque o serviço está sendo prestado por pessoas competentes que conhecem a área. Então, eu quero deixar a minha posição. Eu acho que essa que você disse, marcar uma reunião com o prefeito, o BET, eu não quero aqui, de maneira alguma, copiar a ideia do BET ou garfar a ideia dele, mas ele está dizendo que o ideal seria pedir sobrestamento novamente do projeto durante 20 dias, 30 dias, eu não sei. Tiche, nós temos estamos esperando um parecer da Prefeitura do Executivo, um parecer do Ministério da Prestação de Contas. Sim. Eu acho que a gente devia esperar isso para analisar, enquanto isso, outra oportunidade. Fazer a reunião que você pediu para os funcionários, fazer uma reunião com os prefeitos, junto com os vereadores, porque aí esclarece tudo, certo? Eu acho que é muito importante. Nós temos só um minutinho, só, eu já passo já. Nós temos sobrestamento, né? Pedido de sobrestamento, para esperar que o Executivo passe para nós do Tribunal de Contas um parecer da condição da ASPA. Então, eu acho muito importante a gente esperar. Hoje está em pauta, a gente tirar novamente da pauta, certo? Claudinei. E fazer essa reunião com o prefeito e os vereadores juntos, para a gente analisar.
o executivo. Cláudio, vamos só terminar aqui e eu vou passar para o Fernando depois para você, tá certo? Só para... Então, eu acho que isso que o Tite levantou aqui e os funcionários levantaram de uma reunião com o prefeito, porque foi passado esse dia atrás para mim que a coordenadora da ASPA lá passou para eles que não tinha mais problema, que eles não iam perder, que estava já garantido que ia recontratar novamente. Isso foi passado para eles. Então, eles estavam tranquilos. Agora, isso aconteceu, não aconteceu? Agora, de repente, vem e de uma hora para outra vem a lei para aprovar para fazer o concurso. Se eles passarem, eles vão ter o serviço, senão vão estar desempregados. Eu não acho justo isso, desde que não tem solução. Agora, se tiver solução, nós vamos analisar. Passei um projeto na mesa de vocês, cada um de vocês tem de Minas aí, que tem um meio de trabalho. Agora, teve uma reunião que o prefeito foi em São Paulo, que podia ser contratado o SSM. Agora, não sei, ele foi lá, vieram lá com que podia recontratar novamente os funcionários, de repente surgiu isso. Então, eu acho lógico, né, vou ver a opinião de vocês, mas acho lógico a gente pedir sobrestamento e esperar uma reunião com o prefeito e os funcionários, junto com os vereadores, para analisar e a gente acertar esse momento aí, né, que eu acho um momento meio triste para os funcionários, que está aí desesperado aí. Fernando Betti. Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar as duas agentes, que inclusive a Patrícia, que começou quando eu mudei e sou usuário do posto Alexis, né? A Patrícia foi minha primeira agente comunitária e depois a minha amiga. Pelo conhecimento que eu obtive aqui embaixo hoje, junto com as agentes, eu tomei conhecimento da emenda... Fala mais perto do microfone. Eu tomei conhecimento da emenda 51, no parágrafo único, que diz o seguinte: os profissionais que, na data de promulgação dessa emenda, e a qualquer título, desempenham as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de submeter ao processo seletivo público, a que se refere o inciso 4º do artigo 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta do Estado, Distrito Federal ou município, ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da Federação. Então, tomando conhecimento desse parágrafo único da emenda 51 da Constituição Federal, e tendo o parecer do CEPAM, que diz que só pode por concurso público, e tendo o parecer do nosso amigo Chaves, junto com o Pirinoto, que foi com o prefeito para São Paulo, a respeito das OS. Então, eu, em conversa com elas, perguntei para elas o que elas realmente queriam. Se que fosse votado esse projeto hoje, ou que se elas quisessem que fosse pedido um tempo e uma reunião com o prefeito. Elas me disseram que preferiam um tempo no projeto e uma reunião com o prefeito. Então eu gostaria de solicitar a diretora desta casa que ligasse ao prefeito e marcasse uma reunião com os 15 vereadores e as agentes comunitárias, porque eu acho que isso não independe do partido, independe da situação. Nós estamos aqui para legislar a favor da população e a favor dos empregos dessa população também, que é as agentes comunitárias, que são população. Então, nós estamos aqui para defender o interesse no geral da população. Então, com isto, eu peço que a diretora da casa marque uma reunião com o prefeito, de preferência essa semana, para que a gente possa, os 15 vereadores, conversar junto com o prefeito e junto com as agentes comunitárias do município, que elas também estejam presentes. E o interessante seria, se não houver espaço na prefeitura, eu gostaria de solicitar ao senhor presidente desta casa que cedesse o espaço nosso do plenário para que se possa fazer essa reunião aqui. As palavras do senhor é a mesma do Tite, a mesma minha. Eu acho que é a mesma do Claudinho. O senhor quer falar assim mesmo? Então, Eudemir, será tomada essa providência. Amanhã o prefeito vai estar em Brasília.
não tem condição de eu marcar com ele. Mas depois da manhã eu vou marcar. Doutor, só um Demir um pouquinho, tem mais 2, depois eu passo para o senhor. Alô? Boa noite, meninas. Meninos, foi ótimo. Há algumas considerações com relação à colocação do Fernando, que são o seguinte, não querendo ser pessimista, que eu também trabalho no PSF. A emenda que o Fernando cita, a emenda constitucional 51, ela é datada de 14 de fevereiro de 2006. Esse parágrafo único diz o seguinte: as agentes comunitárias que dessa data, antes disso, já são agentes comunitários. Após isso, não diz nada. Tá? Outra coisa importante, nesse parágrafo único, e por isso nós temos vários advogados que deram aqui pareceres contraditórios, que diz o seguinte: o que é concurso público e o que é processo seletivo público? Há essa confusão. Até que ponto todas as agentes comunitárias participaram de um processo seletivo público que pode ser chamado de concurso público? Esse é um ponto. E o segundo ponto é a data. Semana retrasada nós tivemos um parecer aqui que diz o contrário, que diz contra nós. Falava que não foi concurso público, foi um processo seletivo que não poderia ser considerado legal. Então essa emenda, na verdade, cairia por terra, porque fala em processo seletivo público e, segundo esse entendimento do advogado, teria que ser um concurso público aberto a todos. Exatamente, mas eles têm alguns... na verdade, o concurso público tem algumas coisas a mais do que um processo seletivo público. Eu não entendo muito bem de direito, mas há algumas diferenças. E o que acontece? Nós buscamos uma outra alternativa. Qual foi a outra alternativa? A ASPA tem interesse em continuar? Há um grande ponto de interrogação. Esse contrato com a ASPA, que vem desde a época do Laerte, de 2001, tá, vai se encerrar agora. Foi feita uma prorrogação até dia 31 de dezembro desse ano. Eu vou perder meu emprego também. E o que é pior, a OS não vai ter concurso público. Porque, segundo a lei, médico, dentista, auxiliar administrativo, enfermeiro, não vai ter concurso público. Vai ser aberta uma licitação para a OS. E tem OS que já falou que vai tocar os PSFs por 4,5 milhões. Quanto que a prefeitura gasta atualmente? 7 milhões e 700 mil por ano com os PSFs. Mas tem qualidade. Então a minha preocupação também é essa. Até que ponto, quando a gente for abrir uma licitação para a OS, eu vou estar melhorando a qualidade dos PSFs? Nós vamos estar criando, na verdade, estamos gerando aqui não apenas 72 pessoas que vão perder emprego. São 180 e poucas pessoas que vão perder o emprego. De imediato, a gente fala em agente comunitário, mas em dezembro sai médico, sai dentista, sai auxiliar administrativo, sai enfermeiro, sai todos. Tá. São 180 e poucas pessoas. Nós tentamos colocar as agentes comunitárias nas OS. Essa era outra discussão. Uma OS pode ter toda a equipe? Aí a lei fala que não. Que agente comunitário de saúde e agente de combate de endemias não podem fazer parte de uma OS. Tem que ser funcionária pública municipal admitida através de concurso público. Buscamos a alternativa do concurso público ser um processo seletivo público. E há essa discussão. Outra discussão, a data. Eu não sei dizer das 72 quantas entraram antes de 14 de fevereiro de 2006. Quantas seriam beneficiadas por esse parágrafo único da emenda constitucional 51. Então são uma série de fatores que tem que ser discutido realmente, e a própria coordenadora dos PSFs, a Miriam, ela não sabe ainda o que vai acontecer. Há uma grande incógnita. Nós gostaríamos de manter o emprego de todos nós, mas há uma grande incógnita do que vai acontecer. João Henrique. Só um minutinho que ela vai responder. Então, Eduardo, tem o João Henrique e o Rebson, depois o senhor tem problema? Então, doutor Ademir, o que fica muito? A gente comunitária não vai poder usar o processo seletivo porque a gente fez uma prova realmente, tá? Foi tudo certinho. E porque quando foi na vigilância epidemiológica, eles usaram a prova para essa prefeitura?
de epidemia. Por quê? Porque para a gente não pode e para eles pôde, entendeu? É isso que vem em questão. Entendeu? A gente fez uma prova, tem um processo seletivo, tudo certinho. E para a gente foi passado que usaria essa prova. Então a gente estava até mais tranquilo agora. Porque isso vem se arrastando desde janeiro. Desde janeiro a gente está nesse vai ou não vai ser amanhã, vai ser depois. Então é complicado. E os pareceres jurídicos também são contraditórios. Nós temos aqui 3 ou 4 pareceres. Um que pode utilizar, outro que não pode. Né? A gente teve garantia da Mira e da Lia, que foi falado que a gente ia permanecer no cargo. Foi garantido, ela falou. Esse, eu tenho todas as meninas de testemunha. E é que entra o que o Tite falou. Se vocês estão confusos, imagina, gente, que cada sexta-feira, cada dia é uma nova conversa, cada um fala uma coisa. Como que a gente levanta e vai trabalhar sem ter vontade, porque você fala, caramba, eu vou trabalhar agora e amanhã eles vão chegar, tudo que eu fiz durante 8 anos, que é o que eu tô lá, vai ser jogado fora. A gente não tem vontade, porque assim, ninguém fala uma coisa exata pra gente. Sim. É isso? É por isso que nós estamos aqui. Ô, Patrícia, quando passaram para vocês, foi a Lia, da diretora de saúde, junto com a Miriam, que é da... Não, no dia 5 de julho, a Lia foi lá no PSF e falou pra gente que estava tentando, foi isso que ela disse. Aí no dia 25, né, de julho, a Miriam passou em todas as unidades, falando com as agentes, que era pra gente ficar tranquilas, que o nosso emprego era garantido. E se por um acaso não tivesse, ela estava passando o que a Lia e o Rodrigo pediu. Se por um acaso não fosse cumprido aquilo, ela ia cobrar dos dois, porque era informação que ela tinha para passar. E hoje ainda foi falado, né? Acabaram ligando para ela e ela falou que nada mudou. Tudo estava como foi dito que ia ficar. Hoje. Claudinei, por gentileza, um minutinho só. Essa garantia da Lia foi por escrita ou verbal? Aí que tá, né? Foi verbal. Então que a casa peça a Lia que faça isso por escrito. Faça por escrito. Aí é uma garantia para elas. Porque verbal, ela vai mudar amanhã, mudar hoje, depois de amanhã. Mas parece que quem falou garantido foi a Miriam, né? A Lia falou assim que ela ia tentar. Você ia tentar para ver se conseguir. Presidente, você vai seguir a ordem de pedir? Eu gostaria. Porque... Claudinho, pode falar. Prazer, meninas. Na realidade, dando o segmento que o doutor Ademir está falando, essa preocupação, o Executivo encaminhou para nós alguns pareceres de tribunais de contas de alguns municípios, já com decisão tomada, tá? E realmente não são nada favoráveis. Eu acho que se houver alguma possibilidade de uma conversa com o prefeito, né, eu acho da gente ver como vocês foram no processo de seleção de vocês, ver toda a possibilidade. Isso é válido. Agora, os pareceres que estão sendo em alguns municípios, que foram encaminhados à casa no final da tarde de hoje, não são favoráveis mesmos. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa reunião que o prefeito, parece que o Zé tem uma notícia a comunicar, o Zé Eduardo, mas tudo que nós pudermos fazer para ajudar, a gente conta com a gente. Só que realmente existe essa preocupação muito grande da casa com relação à situação que vocês estão passando. Depois, deixo até à disposição aqui para os vereadores e vocês tomarem ciência disso. Vereador João Henrique. Eu queria, se até puder, passar a vez primeiro para o Zé Eduardo, que ele é o líder do prefeito na casa. Ele pode até ter uma reunião já marcada, depois eu concluo, se puder. Thaís, boa noite. Zé Eduardo, tudo bem? Parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente vocês são as formiguinhas mesmo, que faz a base para o sistema funcionar. Vocês que conhecem a região melhor que o médico, até melhor que a enfermeira-chefe, tudo do PSF. São vocês mesmos que levam os problemas, aonde tem que ir e agir. Parabéns para todos os agentes que estão aqui. E falo, a casa vai estar lutando por vocês. Vocês não precisam ficar preocupados, nós não vamos abandonar vocês. Eu tive a conversa agora com o Vanderlei, a reunião está marcada para quinta-feira, tá? Depois de amanhã, às 4h da tarde. Se vocês puderem montar uma comissão ou ir todo mundo, pode ir que vai estar esperando. Então, quinta-feira.
Vamos doutor, falar, vamos com todos os vereadores? Pode, com todos os vereadores e os pode. agentes comunitários? Sim. Então tá. Vamos na prefeitura. Quinta-feira na prefeitura. Quinta-feira às 4 horas da 4 tarde. horas. Tá? Claudinei, eu passei a vez? Posso falar? Posso fazer o uso da palavra. Em primeiro lugar, eu estou tentando correr atrás, como vários vereadores estão tentando correr atrás, para ver se a gente consegue uma alternativa, né? Eu acho que o Tite teve palavras muito, como sempre, muito sábias. Agora, nós não podemos esquecer do seguinte: esse projeto entrou na casa falando que houve um posicionamento do Tribunal de Contas. E vários vereadores como eu pedimos o posicionamento para a gente ver. E até hoje não veio. Estranhamente, hoje o vereador falou que tem vários pareceres de outra cidade. Por que o nosso parecer do nosso tribunal referente a São João da Boa Vista a gente não viu? Então isso é um questionamento meu, tá? Para que a gente veja esse parecer, o que o Tribunal de Contas está alegando. Esse é um posicionamento. Agora, eu acho que a ideia da reunião é muito importante, porque se diz que me diz, um fala uma coisa, outro fala outra, aí vai a diretora dar uma garantia, ou não dá, aí vai a chefe, ela é chefe, não sei, da ASPA, coordenadora. Então, eu acho que essa reunião é muito importante, eu acho que a maioria dos vereadores que puderem estar lá, porque às vezes é horário de serviço de alguns, mas a maioria que puderem estar lá, representando a nossa casa, eu acho que é muito importante, para esclarecer para elas. Porque eu também já conversei com algumas, e é o que eu falei, vamos lutar ao máximo até onde tiver condições, né? E vamos lutar mesmo. E eu vejo que hoje a casa inteira tomou esse sentido. Então isso é muito importante. Elas vão ter o apoio da casa inteira, não está excluindo nenhum vereador. Então, eu espero que essa reunião chegue pelo menos num denominador comum. Agora, eu ainda questiono o seguinte: cadê o parecer do Tribunal de Contas notificando São João da Boa Vista? É isso que eu continuo no meu posicionamento. Mas espero que essa reunião esclareça. Se eu puder, eu estarei lá. E eu espero que alguns de nós estaremos lá para estar representando a nossa casa. E a única cobrança que eu continuo, mais uma vez, cadê o parecer que notificou nós, São João da Boa Vista? Muito obrigado. Parabéns para vocês pela luta de vocês. Mais algum vereador? Lenice, eu gostaria. Por uma questão de ordem só, seria interessante que vocês, se possível, se reunissem até... Nós temos uma reunião quinta-feira. E quarta-feira, se vocês têm a intenção de algum documento, de algum questionamento, passar antecipadamente para a chefia de gabinete, para a Lúcia, para as meninas que estão lá, para que o prefeito possa levar, se for documentação, se for um questionamento jurídico, levar a área jurídica. Por que disso? E até mesmo o número de representantes que vai estar presente, porque às vezes, conforme a representatividade de vocês, não cabe no salão vermelho. E aí fica inviável e não vira nada produtivo. Por isso eu acho que vocês poderiam ou nomear uma comissão, e se for da vontade de vocês levar um número maior, eu acho que está tudo em aberto. Agora, a gente precisa passar por uma questão de ordem justamente por isso. Talvez um número muito grande nesse momento, onde o Tite bem relatou todas as dificuldades técnicas que estão surgindo, graças a Deus não existe nenhuma dificuldade política nesse caso de vocês, que são informações técnicas que estão conturbando o encaminhamento para que seja solucionado. A cada momento aparece um parecer técnico para que possa dar resolutividade ao problema de vocês. Então, eu acho que nessa reunião, a gente munidos de todo o subsídio que vocês precisam, para que nessa reunião, junto com o prefeito, junto com os vereadores e junto com vocês, a gente possa chegar num denominador comum e numa solução definitiva. Qual vai ser ela? Vai depender de todas as informações, o posicionamento de vocês, o nosso posicionamento legal, para que a gente possa estar votando dentro das leis, e o posicionamento do executivo, para que ele não seja penalizado. Então, eu só sugeriria isso. Se vocês quiserem
posso ser intermediadora disso, mas não tem necessidade. Se você procurar diretamente, tem aqui o Calu, o chefe de gabinete, passa a relação que vocês vão precisar e o número de participantes. Porque aí a gente faz uma reunião bem produtiva e eu tenho certeza que a gente sai com uma solução. Inclusive com a presença da Lia, com a presença da coordenadora de vocês, porque aí está tudo estabelecido e resolvido e sai desses canais que não estão dando a informação correta. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Só completando, eu acho que está tudo correto, eu concordo com tudo as palavras da vereadora, mas pode até não valer nada juridicamente, mas acho que seria legal também fazer uma ata, tá, da reunião e o pessoal assinar. Os agentes comunitários, queria saber de vocês, porque tem que estar em votação, se a gente tira de pauta hoje, ou se pede sobrestamento até saber o Tribunal de Contas parecer que não